que somos amados de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, de você entender como que você é amado de Deus, meus irmãos. É importante nós entendermos e sabermos disso. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir comigo na primeira carta de João. 1 João, está lá no finalzinho, antes de Apocalipse. Não é o Evangelho de João, é 1 João, Epístolas Gerais. E essa epístola, na verdade, quando ela foi escrita, na verdade, ela foi escrita para uma igreja, para um povo ali, mas as epístolas gerais, na verdade, ela foi escrita para todas as igrejas lerem ali, né, e poder aprender. E esse versículo fala exatamente do amor do nosso Deus, como que é grande o amor do nosso Deus, nos faz um convite, que nós vamos ver aqui a ver como o amor de Deus, ele é grande por mim e por você. E esse Deus que nos salvou, esse Deus que nos amou, como que nós devemos ter expectativa olhando para frente, olhando para aquele que vai voltar, que vai buscar a sua igreja, e que como isso nos motiva a andar e a viver com ele. Porque esse amor, a glória dele, reflete sobre a minha vida e sobre a sua vida, amém? E é isso que nos leva a querer, sim, andar em santidade, andar em amor, andar em comunhão, a vivermos como irmãos, a vivermos como igreja do Senhor. Eu e você somos a igreja do Senhor, o corpo vivo. A igreja é muito mais do que uma instituição. A igreja não é um CNPJ, mas a igreja é o organismo de Deus na terra. Amém, meus irmãos? Nós temos raízes no céu e ramos na terra, mas a nossa raiz, ela está no céu, porque eu e você, nós fomos gerados em Deus. Então, resumindo um pouquinho a pregação aqui para você, e na verdade eu vou falar aqui sobre quem nasceu de novo. Ele tem as 3 características. Você já viu como que o filho, às vezes, ele fala parecido com o pai, que a voz é parecida? Se o pai, ele coloca a perna assim do lado, eu lembro uma vez que o pai tinha mania de fazer assim com a perna, aí um dia eu conversei com o filho dele estava fazendo igualzinho. Mas é porque traz no seu DNA ali o jeito de andar, não parece? Se eu e você fomos gerados de Deus, nós parecemos com quem? Com ele. E nós temos essa característica. Isso vai servir até para nós avaliarmos se você nasceu de novo, meus irmãos. Porque nós corremos um sério risco de estarmos dentro da igreja e achar que somos salvos e estamos enganando a nós mesmos. Isso é muito sério. E eu acredito que essas 3 características vai te ajudar a avaliar. A primeira delas, é se você crê, eu não vou falar elas em ordem, não, mas se você crê em Jesus, o Filho de Deus. E nós vamos ver o que é esse crer, que é muito mais do que acreditar. Mas nós vamos ver que esse crer é professar uma fé viva em Deus. A segunda coisa é que se eu sou nascido de novo, se você ler essa carta de João, ele vai usar muito essa palavra, vós que fosse gerado, vós que fosse criados, ou vós que nasceu em Deus. Nós andamos na justiça, nós andamos na verdade, nós andamos em santidade. Amém? Nós vamos ver que esse negócio de crente carnal não existe. Existe o que é cristão e o que não é. E existe aquele que está dentro da igreja que tem a mentalidade de ímpio, ou porque Deus ainda está fazendo a obra na vida dele, ou ele está em processo de amadurecimento, ou às vezes ele nunca se converteu, ele nunca se regenerou na vida dele. E ele precisa dessa regeneração. Porque senão ele vai ter uma grande surpresa naquele dia, né? Onde Jesus vai dizer assim, afasta de mim porque eu nunca te conheci. Mas a pessoa vai falar, mas eu curei no teu nome, eu preguei, eu falei, eu fiz isso. Meus irmãos, o que te salva não são os seus méritos, mas o que te salva é a misericórdia, a graça e a bondade de Deus. E na verdade, tudo que nós fazemos de bom, porque quem é salvo faz as coisas boas, nós somos salvos para as boas obras, mas isso é produto, é porque nós somos salvos. Na segunda característica que nós vamos ver é isso, né? Da pessoa que realmente tem essa santidade e procura ter essa santidade na sua vida. E a terceira característica é aquele que anda em amor. Nós vamos ver isso aqui, então, interessante. 1 João capítulo 3, versículo 1, dei uma breve recapitulada para você entender
sobre o que nós vamos falar aqui. Eu quero que fique bem claro para você mesmo o objetivo. Meu objetivo sempre quando eu prego é ser bem simples, bem claro, mas ao mesmo tempo profundo na palavra. E talvez eu seja um pouquinho sucinto, um pouquinho resumido, mas vou te dar todos os versículos, depois você pode ouvir na sua casa, pegar e conferir, estudar com mais profundidade essa palavra, porque essa palavra é uma palavra muito profunda e muito recheada de conhecimento. Mas eu vou apenas citá-los, passá-los. Amém? Então, bênção de Deus. Primeira carta ao Evangelho de João, a Epístola de João. Está lá no finalzinho, não é o Evangelho. 1 João 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Todo mundo achou aí? Quando você acha, eu vou falando um pouquinho. É interessante por que João fala sobre isso aqui, sobre vede? Vede como é grande o amor, né? Não é à toa, depois eu já dei estudo sobre as 7 igrejas de Apocalipse, uma delas é a igreja de Éfeso, que provavelmente, segundo os estudiosos, João escreveu essa carta para Éfeso, a igreja de Éfeso. Nós vamos ver que igreja que é essa. 1 João 3, versículo 1 ao versículo 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Oh, coisa tremenda, hein? Olha aqui, todo aquele que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Amém? Olha que coisa tremenda, maravilhoso, né? Amada igreja, pode se sentar, essa é a palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra lida aqui, que o Senhor possa falar ao nosso coração, possa ministrar ao nosso espírito, em nome de Jesus. Meus irmãos, o apóstolo João aqui, na verdade, ele escreve essa carta de uma forma apologética. Inclusive, essa matéria tem até no seminário. O que é apologética? Apologética, na verdade, é a defesa da fé. Você aprende a como defender a fé, né? E aqui, na verdade, o apóstolo João, quando está escrevendo essa carta aqui, a igreja de Éfeso, ele vai escrever de forma na defesa da fé, porque algumas heresias começavam a surgir ali dentro daquela igreja. E às vezes, quantas heresias elas vêm até nós, às vezes surgem, e nós precisamos de combater aquelas heresias ali com a verdade de Deus. Amém? É por isso que eu tenho tanto cuidado na hora de pregar a palavra, de estudar, de trazer minuciosamente a palavra mesmo. Uma vez eu fui pregar numa igreja presbiteriana, e os irmãos tudo com caneta, com papel na mão, anotando, e eu fiquei todo alegre, feliz. Eu falei, nossa, vocês aqui gostam de aprender mesmo, né? Ele falou, nós estamos vendo que você vai falar alguma heresia ou não. E eu peguei e falei assim, mas vocês têm mais medo de heresia do que do diabo? Ele falou, olha, o diabo a gente conhece e coloca ele para correr. Agora, heresia entra na igreja sem você perceber e destrói toda a igreja. Aí depois eu fui pregar lá a segunda vez, eu vi os irmãos fingindo que estavam dormindo, né, brincando comigo, né? Eu falei, mas agora vocês estão até dormindo? Eu falei, não, agora a gente já te conhece. Né? E às vezes é ali um ensino falso. O problema da igreja hoje, olha, eu falo isso com muito temor, porque eu faço parte desta igreja. O problema das igrejas hoje é porque elas se desviaram do evangelho puro e simples. E ali naquela época, então, começava a surgir na igreja ali os gnósticos. Eu não sei se você já ouviu falar sobre os gnósticos. Ali, a cultura grega ali, que cidade de Éfeso era uma cidade da Grécia, perto, inclusive, até da ilha de Patmos, onde João depois foi exilado. E os gnósticos, eles queriam trazer a cultura grega para dentro do evangelho. Os gregos, a gente sabe que eles eram estudiosos, eles gostavam de entender tudo pelo lado da razão. Tudo para eles tinha que ser explicado minuciosamente. Você já viu aquela na Praça Nossa, nos mínimos detalhes. Eles gostavam tudo assim, talvez nos mínimos detalhes, né? As coisas assim. E na verdade eles queriam que a fé fosse explicada pela a razão.
Meus irmãos, mas a fé, ela é algo muito maior do que a razão. A fé, o evangelho, ele é algo muito mais do que teoria, mas o evangelho, ele é a própria expressão de Deus, ele é o próprio poder de transformação para a minha vida e para a sua vida. Eu posso te trazer a palavra mais bonita, eu posso te trazer conhecimento aqui, mas se esse evangelho não modificar o teu coração, não vale de nada. Nós precisamos ser transformados pelo poder desse evangelho. Nós ouvimos uma frase forte, minha esposa estava me falando, você pode até entrar ali como porco, porque no mundo a gente vive na lama e sujo mesmo. Mas que quando você passar por aquela porta ali, você seja transformado em ovelha. Senão eu vou ser obrigado a ficar te dando lavagem o resto da vida. E eu não vim para te dar lavagem. Eu vim para te dar o pão vivo que desce do céu. A palavra de Deus. Amém? Então o evangelho ele não é teoria. E ali eles queriam os gnósticos que o evangelho fosse teoria, que fosse apenas conhecimento. Tudo tinha sido que ser explicado pela razão. E aquela igreja ali de Éfeso, ela enfrenta um outro grande problema do docentismo, né? Ali os gregos, aonde que a matéria ali, o corpo era mau, a carne é má. Então Jesus é aquele que não poderia ter vindo em carne. Porque a matéria é má. E se a matéria é má, se ele viesse em carne, não poderia nos justificar. Meus irmãos, só que Jesus é o Filho de Deus. Ele é a própria semente do eterno. O que foi gerado no ventre de Maria foi pelo próprio Espírito de Deus. E eles queriam negar, então, esse nascimento ali, vaginal ali de Jesus. Mas a verdade, se Jesus não viesse em carne e não morresse, a nossa fé seria em vão. Porque o apóstolo Paulo disse, se a nossa fé estiver nessa vida, seremos os mais miseráveis, porque não há esperança, não há amanhã para mim e para você. Mas Jesus foi aquele que enfrentou a morte por mim e por você. E ele foi aquele que venceu. E mais um dado da igreja de Éfeso aqui que eu quero dizer para você. Essa igreja era totalmente voltada para o social. Essa igreja ali tinha um hospital que ela mantinha. Só para você ter ideia, era uma igreja rica. E não só essa igreja era voltada para o social, mas essa igreja, você lembra que ali, se você ler a carta aos Efésios, eles levaram livros ali na praça pública e cremaram livros ali. Os historiadores dizem que eles cremaram 50 mil livros valiosos em praça pública. Então você vê que era uma igreja bem autêntica, era uma igreja que rejeitava os ensinos falsos, era uma igreja que suportava a perseguição, era uma igreja que suportava os homens maus, quando você lê lá em Apocalipse capítulo 2, mas só que era uma igreja que ela tinha abandonado o seu primeiro amor. A carta vai dizer, olha, tenho contra ti que tem abandonado o primeiro amor. Essa igreja, na verdade, apesar de assim você olhar, parecer uma igreja autêntica, uma igreja viva, mas era uma igreja que tinha caído ali totalmente no automático. E se nós bobearmos, às vezes vai acontecer isso conosco. Às vezes, quantas vezes nós caímos no automático? Às vezes ir para o monte, às vezes orar, às vezes nós passamos a cair no automático ali. Nós arranjamos uma torre de vigília muito bonita, um lugar muito bonito para ir orar. Meus irmãos, mas aquilo ali não pode cair no automático. O nosso coração não tem que ir lá porque lá é bonito, que lá tem uma vista bonita. Não, não é por isso. Mas é porque eu e você temos sede do Deus vivo, sede da presença de Deus. Nós temos que vir ao culto, não porque o culto, se eu não vir no culto, eu não sou salvo. Se eu não vir no culto, eu estou em falta. Não, é porque a presença do Rei dos Reis está nesse lugar. E o nosso coração arde por amor, pela presença dEle. E se você ler então lá em Apocalipse 2, depois você pode ler essa carta muito interessante aos Efésios. Depois eu vou dar um estudo de novo sobre 7 igrejas. Quantos gostarem aqui da igreja da Ásia? Eu já dei, mas são estudos riquíssimos. Nós temos gravado, está lá no Facebook em 2022, né? Não está no YouTube não, mas depois eu vou reproduzir de novo, né? E essa igreja ele vai fazer então rapidamente dizendo 3 convites. Lembra da onde caíste? Às vezes é preciso sondar o nosso coração. Se você quer voltar ao primeiro amor. Se você quer voltar às boas práticas. É preciso olhar para dentro. E às vezes olhar para dentro não é fácil. Porque quando nós olhamos para dentro, nós vemos coisas feias.
Mas quando você olha para Deus, você olha para aquele que muda a tua história, aquele que muda o teu coração. E ele vai dizer, lembra, olha, é preciso lembrar. Veja de onde você começou a desviar, veja de onde você começou a sair do propósito de Deus. Meus irmãos, às vezes nós estamos bem, você tem alegria em orar, você tem alegria de bendizer o nome do Senhor, de vir na casa de Deus, mas de repente você começa a esfriar na sua vida. Você perde aquele desejo. E às vezes nós passamos a viver como um museu de passado. Ah, era tão bom, no passado era assim, tudo bom passado pode ter sido bom, mas eu quero dizer que Deus tem um vinho novo para você. Ele tem coisas novas, não acabou, Ele tem muito mais para você. Nós não podemos viver de passado, ele pode até ser bom, mas viva de presente. E ele vai dizer então, lembra-te, depois ele vai dizer o verbo assim, arrependa-te. Arrependimento é você dar a meia volta. Talvez você venha aqui, talvez, quem sabe você está assim. Talvez você ligou no automático, você tem vindo, mas porque você acostumou a vir na igreja. Aqui tem irmãos legais, tem gente boa, pastor Raimundo é muito gente boa, né? Bate no seu ombro, te dá um abraço, vai na tua casa, come, ri, conta caso, né? Assim. Mas é muito mais do que isso, meus irmãos. Às vezes você até gosta da igreja, mas mais do que gostar da igreja, nós precisamos estar aqui, porque aqui reúne um povo santo que louva e adora o Senhor. E Jesus está nesse lugar. E talvez você perdeu essa expectativa. Mas eu quero te contar que está aqui quem pode renovar a tua fé e te dar esperança de novo. Porque Ele é o Deus vivo. E Ele é especialista em fazer o teu coração vibrar de amor de novo. E arrepender, dar meia volta e falar, nossa Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Me perdoa, eu quero fazer diferente. E ele vai dizer o terceiro verbo aqui, pratique, meus irmãos. Porque o arrependimento, ele traz mudança de atitude. Pratique, comece a andar. E sobre isso tudo que eu te falei então aqui, eu vou entrar agora no 3:1 para você entender melhor esse versículo. Senão você ia ficar um pouquinho no ar. E ele, numa outra tradução, está escrito assim, vede como é grande. Aqui na minha tradução da NVI está, vejam. Repara que esse verbo, ele não é uma sugestão para mim, para você olhar para o amor de Deus. Mas esse verbo, ele está no imperativo. E no português a gente sabe que imperativo é uma ordem. E ele está dizendo, olhem, vejam. Ele está dizendo, venha, veja, perceba o amor de Deus, perceba a grandeza do Senhor. Esteja atento, volte para esse grande amor. Essa palavra, quando vede, ele está falando assim, vede, olha, tenha os teus olhos atentos a esse amor. E nós precisamos, meus irmãos, ter os olhos atentos a esse grande amor. Aqui no texto está dizendo, vede como é grande o amor do nosso Deus, que nos concedeu de sermos seus filhos. Meus irmãos, que maravilha, eu e você fomos concebidos de sermos filhos de Deus. A verdade é que esse amor ele é tão grande, que João, ao escrever sobre esse amor ali, em João 3,16, que é o versículo central da Bíblia, que fala sobre o amor de Deus, ele tenta descrever sobre o amor de Deus. Eu posso tentar descrever o amor de Deus, mas a verdade é que todas as palavras que eu usar, eu não vou conseguir descrever sobre esse amor. E João tenta descrever, e quando ele está tentando descrever, fala, mas que palavra que eu vou usar? Não tem palavras para usar, eu não consigo descrever. E quando ele está tentando descrever, fala, você quer saber de uma coisa? Deus amou o mundo, aí ele põe de tal. É um amor imensurável, é algo que você não consegue medir. Romanos 5,18 vai dizer que Deus ele prova o seu amor para conosco, nos dando o seu Filho para morrer numa cruz. Quem ousaria dar algo de mais precioso? Quem ousaria de dar o seu filho para morrer para alguém? E não só alguém, mas alguém que éramos inimigos de Deus. A palavra diz sobre isso, era abominável diante de Deus. Eram pessoas perversas que se levantou contra a vontade de Deus. Porque, na verdade, nós nascemos já concebidos em pecado, a palavra diz isso, e o nosso coração é extremamente corrupto e mau, e nós já levantamos ali diante da vontade de Deus. Mas sabe uma verdade? Ele me amou, como nós cantamos na música. Ele te amou. Ele nos amou, você já imaginou isso?
Nós éramos inimigos de Deus. Meus irmãos, eu fico assim perplexo, como que Deus pode ter me amado? Você eu não conheço, mas eu me conheço. Deus, mas como que o Senhor vinha assim me amar? Como que o Senhor pôde me amar assim dessa maneira? Meus irmãos, a verdade, se eu fosse Deus, eu jogava um raio na minha cabeça. A verdade era essa. A nossa justiça é assim. A gente punia até a gente mesmo. Mas só que a justiça de Deus é muito maior. Ele é aquele que te amou apesar de quem você era. E Ele te amou tanto que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer na cruz por mim e por você. Meus irmãos, a cruz, ela não é a causa do amor de Deus. Hernandes Dias Lopes, ele diz sobre isso no livro dele. A cruz não é a causa do amor de Deus, mas a cruz é a própria consequência do amor de Deus por mim e por você. Porque talvez você pense assim, Deus amou ali na cruz, Deus veio e morreu na cruz, foi por causa dos meus pecados. Não, Ele pode sim, claro, que Ele tinha que morrer na cruz para te libertar da morte do pecado. Mas a causa de Cristo ter morrido na cruz foi o seu próprio amor. Foi Ele mesmo que se entregou por mim e por você. Está escrito lá em Isaías 53:10, foi o próprio amor de Deus que o levou à cruz. Foi do agrado do Pai ser moído por mim e por você. A verdade é que antes de eu e você nos caímos, Jesus, Ele é o Cordeiro morto. Antes da fundação do mundo. Você acha que Deus ele fez assim algo improvisado à cruz? Nossa, o ser humano caiu, agora tem que dar um jeito, eu tenho que ir lá e resolver a parada dele, ir lá e morrer por ele na cruz, que agora tem que dar um jeito. Meus irmãos, nada pega Deus de surpresa não. Ele é aquele que vai nas asas do vento, Ele é aquele que conhece o início, Ele é aquele que conhece o final de todas as coisas. E a verdade é que Ele já sabia da queda, e Ele providenciou o Filho dEle por mim e por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se você crê, você tem a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus, Ele se manifesta por duas coisas. A primeira coisa que está escrita aqui, que Ele manifesta, se você ler João 3, para destruir o pecado. Está escrito, acho que João 3, 4, o próprio versículo mesmo, né? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem conheceu. Olha, Jesus Cristo, Ele manifestou para tirar o pecado de mim, de você, daquele que crê no seu nome. E a segunda coisa que Ele manifesta é para destruir as obras de Satanás. Está escrito lá, né? Acho que é 3:8, né? Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Cristo é aquele que vence o pecado por mim e por você. Ele é aquele que vence a morte por mim e por você. E Ele é aquele que vence o inferno por mim e por você. Esse é o amor do nosso Deus, meus irmãos. Olha, é importante que nós conhecemos, vede como é grande o amor desse Deus. É importante conhecermos esse amor. Se conheceres a verdade de Jesus, a verdade vos libertará. E vai dizer, olha, se o Filho do homem vos libertar, sereis livres. Nós precisamos ter essa consciência na nossa mente, nós precisamos ter essa consciência em nós, porque se você não tem esse conhecimento, se você não sabe isso, se isso não está gerado no teu coração, a verdade é que a nossa adoração é fraca. Nós o adoramos, mas nós o adoramos apenas com palavras bonitas, são bajulações diante de Deus. Mas quando eu e você temos a consciência do que Ele fez por mim, do que Ele fez por você, você vai abrir os seus lábios, Ele me ama, e você vai sentir o amor desse Deus, porque você sabe que Ele morreu por você numa cruz, você sabe que Ele ressuscitou. A sua adoração não são apenas palavras bonitas, mas é algo que ferve dentro do seu coração. Quando você abre os seus lábios, você tem prazer de cantar, você tem prazer de louvar o nome do Senhor. É por isso que é importante a gente ver a grandeza, o amor desse Deus.
Quando você entende o amor desse Deus, você tem alegria de vir na casa do Pai. Sabe por que você tem alegria de vir na casa do Pai? O culto ele não é algo frio, o culto ele não é algo vazio, o culto ele apenas não é algo racional, o culto não é feito para o ser humano, o culto não é feito para pessoas. O dia que eu fizer culto para alguém aqui, eu estou perdido na minha vida, mas o culto é feito para o Rei dos Reis, para aquele que nos libertou, para aquele que nos salvou, para aquele que nos deu vida. Oh, aleluias! E para aquele que nos resgatou nele. Aí sim você tem grande prazer de vir na casa do Pai, porque você sabe o que Cristo fez por mim. E Ele fez por você. Vede como é grande o amor do nosso Deus. É importante que eu e você tenhamos essa consciência de ver a grandeza desse amor. Meus irmãos, o amor de Deus é o que nos impulsiona a servi-lo. E andar em santidade. E amar os irmãos. A estarmos juntos aqui, a partilhar do mesmo pão. Olha o que diz o versículo 2 aqui, que nós lemos aqui, olha. Quando você acha aí, eu vou tomar uma aguinha. Aleluias. 1 João 3, versículo 2. É o mesmo versículo que nós lemos. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é só discorrendo o texto e te dando a ideia do que o texto diz. A minha proposta sempre é essa, assim, entendeu? É dizer o que a Bíblia diz, não o que eu digo. Eu tenho sido tentado ser humilde, assim, no máximo Deus falou, não deixa eu falar por mim mesmo, não. Eu quero falar o que a tua palavra fala. O pessoal até falou, mas você só prega a Bíblia. Eu falei, eu não sei contar caso, não. Eu sei pregar a Bíblia. Primeira João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, mais uma coisa tremenda, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Tremendo, né? Você sabe a verdade, você está nesse mundo, mas você não é desse mundo não, meus irmãos. A sua expectativa não está no aqui, no agora, não. Mas a sua expectativa, você está vendo esse amor, e na sua expectativa está naquele que vai voltar, porque Ele diz que Ele vai voltar, e Ele vai buscar a sua igreja, e nós podemos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A minha expectativa não pode estar nessa vida, não pode estar nessa terra, mas a nossa expectativa está nos céus. Porque Ele vai voltar, Ele vai buscar, e nós vamos ver como Ele é. Que coisa maravilhosa, você vai ver o Rei da Glória. E sabe o que o texto está dizendo aqui? Vede como é grande o amor desse Deus, que Ele é aquele que está te transformando à imagem e semelhança dEle, porque assim como Ele é, nós seremos, porque quando Ele manifestar, nós seremos manifestados junto com Ele. Antes de você experimentar a glória de Deus, a verdade é que Ele está te transformando à imagem do Rei da Glória. Porque aquele que nos chamou, Romanos 8, 29, quantos conhecem esse versículo? Ele é aquele que justificou. E aquele que justifica é aquele que santifica, não é isso? E aquele que santifica é aquele que glorifica. Esse corpo aqui pode até se corromper, eu já estou 50 e vou fazer 51, estou com um corpo ainda de 20, estou brincando, né? Mas pode até se corromper, né? Porque tudo fica velho, o carro fica velho, a gente fica velho, a roupa fica velha, não é assim? Mas sabe o que o texto diz? Que Ele vai nos dar um corpo de glória que não envelhece e que nós vamos estar para sempre diante da presença dEle. Aleluias! Meus irmãos, diante disso então, como filhos de Deus, como amados do Senhor, como aquele que vai se manifestar, como Ele manifestou, eu e você temos que ter 3 características que a própria carta de João aqui vai dizer para mim e para você. Olha o que diz lá, 1 João capítulo 2, se você quiser deixar essa carta aberta aí, versículo 29. Olha o que diz, você é nascido de Deus. A expressão que você vai ver bastante nessa carta aqui é isso. Porque, na verdade, a primeira carta de João aqui, ela está constatando ali, fazendo ali um paralelo
entre o verdadeiro cristão e o falso cristão. O falso cristão é aquele que engana a si mesmo, porque ele vive na mentira. Ele engana os irmãos porque ele vive na mentira. E ele tenta enganar a Deus. Mas ele vai ter uma bela surpresa. Mas aqui João, então, agora nessa parte aqui, ele começa a retratar realmente sobre o genuíno cristão. Quem que é essa genuína igreja, esse genuíno cristão que anda com Deus? E olha o que diz, não sou eu que estou dizendo, mas olha o que a palavra diz, 1 João capítulo 2, versículo 29. Essa carta é até muito forte, tá? Olha o que vai dizer aqui. Se vocês sabem que ele é justo, saiba também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. E se você ler lá João 3, versículo 7, aí um pouquinho mais à frente, está escrito assim, filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como aquele que é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Não tem outro nome não, aquele que pratica do pecado é filho das trevas, é filho do diabo. Eu sei que nós que estamos aqui, que nós pecamos ainda, é verdade. Mas o pecado, ele não pode ser algo prazeroso para a minha vida. Se a pessoa tem prazer no pecado, é porque ela não nasceu de novo. É porque ela não experimentou o verdadeiro evangelho, ela não experimentou o evangelho da transformação. É verdade que o pecado na minha vida pode ser até algo ali com compararia um escorregão. Você não anda caindo toda hora, anda? Se você anda caindo toda hora, fala aí que nós vamos te levar no médico. Você precisa do médico. Está tendo um AVC, alguma coisa. Você não anda, você trupica de vez em quando. Né? De vez em quando você toma um escorregão. E às vezes acontece que quando a gente toma, aquilo dói na gente, não dói? Porque você agora que conhece o amor de Deus, você que viu esse amor, você sabe como que o pecado ele ofende o caráter de Deus. Você sabe como que o pecado ele entristece a Deus. Mas a verdade é que quando nós não nascemos de novo, nós não conseguimos ver esse amor. Você não só peca, mas como o pecado, ele é algo prazeroso na sua vida. E o seu coração às vezes tem desejo por aquilo ali, não só ter desejo, mas você não vê a oportunidade, a hora que vem de você poder fazer de novo. E às vezes não sente nem sequer remorso, muito menos arrependimento ainda. Meus irmãos, eu estou dizendo isso aqui, eu não estou sendo legalista, mas diz que grande parte das pessoas dentro da igreja, que não são casadas, têm vida sexual ativa. Isso é muito sério, salário de 70%. Misericórdia, eu não sei se isso é verdade, mas se for, Deus me livre. O número de divórcios dentro da igreja é igual no mundo. Não se assuste, não. Quem lida na igreja sabe que as pessoas mais caloteiras estão dentro das igrejas. Essa é a verdade. Olha, não é só porque é irmão de igreja, não se engane, não. Não sai abrindo seu coração de qualquer maneira, não, que vai ser enganado. Aqui ainda é uma igreja pequena. É fácil de conhecermos uns aos outros. Você sabe por que isso acontece? É porque não nasceram de novo. O pecado, ele não é apenas um escorregão, mas ele é uma prática na sua vida. Ele faz e ele não tem o menor temor de Deus no seu coração. Mas como eu e você, olha, se você nasceu de Deus, porque nos concebeu sermos feitos filhos de Deus, sabe o que é isso? Juridicamente, o apóstolo Paulo tinha mente muito jurídica, né? Se ele te justificou, te deu justiça, ele colocou a própria natureza santa dele em você. E a verdade, todos aqueles que foram gerados de Deus, eles têm esse desejo que o Pai tem, de andar em santidade, de viver em santidade, de estar em santidade. Aquele que diz, aquele que crê, está aí lá no 2,6, ele vai dizer assim, olha, se você não conseguir achar, não tem problema, está escrito assim, eu também estou custando achar, porque a minha Bíblia aqui é texto, ela não é em forma de versículo. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoando desta forma, sabendo que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Meus irmãos, se nós somos de Deus, você tem a característica de Deus na sua vida. O que é andar como ele andou? É amar como Jesus, é viver como Jesus viveu.
É agir como Jesus agia. É a natureza dele na nossa vida, nós precisamos de ter isso, porque nós temos conhecido esse amor, nós experimentamos dessa libertação, dessa restauração, desse renovo e desta vida em nós. A segunda característica, para ser rápida ali, que vai daqui a pouco a Santa Ceia, é que se eu e você somos nascidos de Deus. Olha o que está escrito lá em 4, versículo 7, vai estar escrito assim, né? Isso aqui é forte. Som do seu coração, eu som do meu coração, eu te falo isso. Deus não me deixa enganado. Não me deixa estar enganado. Porque o nosso coração é extremamente enganoso. A palavra diz isso. Não vai ouvir a voz do seu coração não, viu? Ouve a voz do seu coração. Vai ouvir na voz do coração. Vai ver aonde vai parar. A voz do coração, ela quer cumprir o nosso desejo, né? Versículo 7. Né? Se alguém achou aí, leia aí. Olha para você ver. Sou eu que estou dizendo, não é a palavra, meus irmãos. Eu sei que esse tipo de coisa não é pregado. Mas a verdade é que a pessoa que não ama, ela não conhece a Deus. Eu não consigo entender irmãos raivosos. Eu não aguento ele, eu não aguento ele mais. Você ficar nessa igreja, um dia a pessoa falou assim, mas se ele for lá para a igreja, eu saio. Eu falo, não, pelo amor de Deus, você precisa então de Jesus. Ah, tudo bem, você não é obrigado a conviver, andar, ter intimidade, levar na sua casa e comer. Mas não consegue nem estar dentro de uma igreja. Meus irmãos, como é que nós vamos morar no céu? Pensa nisso. Se nós não conseguimos olhar nos olhos do outro. É por isso que quando alguém me ofende, alguém começa a falar mal de mim, eu nem perco tempo de tomar satisfação, nem me justificar não, porque quem me justifica é Deus. E eu só falo, porque se for meu irmão mesmo, eu falo assim, abençoa ele, dê a tua graça, dê a tua bênção sobre essa vida. Eu não quero falar mal de ninguém, eu não quero nada contra ninguém. Meus irmãos, eu tenho horror de falar mal das pessoas, eu falo assim, eu guardo a minha língua, porque a língua da gente costa às vezes para falar mal do outro, né? Porque falar mal do outro é gostoso, você sabia? Fofocar é gostoso, se fosse assim, as pessoas não fofocavam, não. Porque, na verdade, quando você está fofocando, falando mal do outro, você está falando assim, eu não sou igual a ele, mas às vezes é igualzinho ele sim. É uma mania de querer justificar fulano, e é engraçado que a gente fala mal do outro, geralmente aquilo que é forte em nós. Eu não aguento esse fulano é orgulhoso, né, prepotente, mas às vezes a pessoa é prepotente, é igualzinho. Mas a verdade é que quando nós amamos, nós guardamos a nossa língua. Você tem temor na hora de falar mal do outro, que você sabe que aquilo gera morte, você sabe que aquilo gera destruição da imagem do outro. Você fala assim, eu guardo a minha língua, me livra. E quando eu penso em falar mal, Senhor, me livra, eu sou pecador, mas me perdoa já antes de eu começar a falar aqui, e eu não quero falar mal de ninguém, não. Meus irmãos, eu não entendo isso. Às vezes nós vamos ceiar. Por que aquele que ceia, ele não examina a si mesmo, ele cava a morte para si? É porque não tem mudança, não tem transformação de vida. E às vezes ele está ceiando ali com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor. Como é que pode um crente odiar, um crente ser com o coração cheio de rancor? Eu não estou falando que nós somos humanos, é verdade, nós temos emoções. Eu não estou falando que você não fira e não fica magoado um tempo com alguém. Mas se você é um verdadeiro cristão, você vai procurar ali que Deus ele restaura o teu coração, que Deus tira aquela mágoa, que Deus tira aquela tristeza do seu coração, que Deus coloca perdão na sua vida, porque você sabe que você é nascido de Deus, e se você é nascido de Deus, Deus é o próprio amor, e a natureza dele está sobre a sua vida. Porque nós somos gerados dele. Você entende isso? Você é gerado de Deus. Você, meus irmãos, é herança de Deus. É isso que nós somos. É por isso que nós vamos ser manifestos com eles. E a terceira coisa que eu quero te dizer aqui. Que todo aquele que nele crê é nascido de Deus. João 5, versículo 1. Olha o que está escrito lá. Eu vou citar um versículo enquanto vocês abrem aí, que diz assim, né? Porque todo aquele que... Deu-lhes o poder, aos que creem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tremendo, né? A natureza de um cachorro pode ser o máximo o quê? Cachorro, né? A natureza do homem, sem Deus, pode ser o máximo o quê? Homem. Mas e você que é nascido de Deus? Qual que é a sua natureza? É dele.
E o versículo, olha o que está escrito aqui, João 5:1. Quem achou pode ler aí, eu estou lendo muito. Essa palavra, como eu te falei, nascido de Deus, aqui na carta de João você vai encontrar muito. Porque João está falando da minha natureza e da sua natureza. Olha para você, todo aquele que nele crê é nascido de Deus. Se você crê que Jesus é aquele que vem em carne, se você é aquele que crê que Jesus é aquele que vem e te libertou, e hoje a vida que você tem, você não vive mais para si mesmo. Porque se você foi comprado, você não é de você mais, você é dele. A verdade é essa. E você vive em propósito do seu irmão. Se você crê, crer, meus irmãos, é muito mais do que acreditar. O diabo acreditar, até o diabo acredita. A verdade é essa. Porque um acredita, se chegar ali na rua, se chegar naquele bar ali, você acredita em Deus, eu tenho certeza a maioria ali vai levantar a mão que acredita. Porque o ser humano nasceu para acreditar em algo. E quando ele não acredita em Deus, ele começa a acreditar no pau, na pedra, ele começa a falar que a árvore é Deus, que o sol é Deus, porque ele já nasceu com esse senso de acreditar. Diz que até o ateu ele acredita. Ele acredita em alguma coisa, mas ele acredita na teoria do não, mas ele acredita. Porque o ser humano ele nasceu para ter fé, ele nasceu para ter essa certeza. E esse crer no Filho de Deus aqui é muito mais do que acreditar, mas é crer. Esse crer é você ter fé. E essa fé, ela é algo totalmente vivo, é algo totalmente que você teve uma vida, você foi gerada nele, e por isso você vive por ele e para ele. Ainda que você tenha que morrer por essa palavra, ainda que você tenha que morrer por evangelho, você morre porque você crê. Quantos países aí que eles prendem os cristãos às vezes? Eu vi uma menina na Índia, porque ela confessou o Senhor Jesus, ela falou, se você não negar, nós vamos te matar. Eles tacaram gasolina nela, ela falou, não nego. Eles tacaram gasolina e queimaram ela em praça pública. Mas ela não negou a sua fé. E se crê isso, se for preciso, nós temos que estar dispostos não só a viver pelo Evangelho, mas se for preciso, morrer por amor a esse Evangelho. Eu gosto muito daquela música Rude Cruz, que diz assim, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, dela vem graça e luz. E ele diz, né, que essa cruz tem para mim atrativo sem fim. Olha, essa cruz eu levarei também minha cruz, ainda que venha perseguições, ainda que venha lutas, ainda que venha dores, mas eu sei que eu creio no Filho de Deus, porque eu sou nascido de Deus. E aquele que é nascido de Deus, ele suporta o mundo, ele suporta as tribulações, ele suporta as lutas. Às vezes não somos igual a nós, às vezes por uma coisinha deixamos de vir na igreja, deixamos de congregar, ficamos chateados com o irmão, eu não quero ir mais, eu não vou. Não é assim? Mas se você é nascido de Deus e se você crê, você não abre mão da sua fé por nada. Ainda que você tenha que morrer por essa fé. Essa é a característica dos filhos de Deus. Daquele que é nascido. Você é nascido de novo? Você está disposto a morrer por esse evangelho? Você muito mais do que acredita, mas você crê que Cristo morreu por você e que agora você está doando a sua vida em favor a Ele? Você é aquele que está disposto a andar em amor, em comunhão, desfrutar da graça um do outro? Meus irmãos, se nós somos filhos de Deus, nós temos essa característica. Nós somos praticantes da justiça. Porque como a palavra diz, Ele é justo e justificador. E aquele que chama, aquele que justifica, santifica, aquele que santifica, glorifica. Então vede, aceite o convite. Ele te faz o convite essa noite, quero deixar isso para você. Vede como é grande o amor do nosso Deus, a ponto de conceber. Sabe o que é conceber aí?
é de você ter sido gerado em Deus. Deus é aquele que te gerou nele. E o amor dele é tão grande que ele nos deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Chamar o nosso evangelista Claudinei.